E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Cícero Moraes, sou 3D Designer e eu vou fazer uma palestra aqui para vocês, né? Vou ministrar uma palestra. Peço desculpas se eventualmente eu não olhar, né, para vocês diretamente, posto que eu estou com um notebook aqui e eu preciso fixar a visualização na tela para que eu faça a apresentação. Tá bom? Estou aqui com a apresentação. Eu vou apresentar os slides e vou ocultar aqui esse vídeo na lateral para que vocês possam fixar a atenção de vocês nos slides, beleza? Então vamos lá, ok? A palestra será computação gráfica 3D aplicada à bioengenharia, né, com uma ênfase mais na saúde humana, veterinária e outras. Vocês vão ver no decorrer da apresentação, beleza? Como eu disse, meu nome é Cícero Moraes. Sou natural de Chapecó, Santa Catarina. Atualmente eu vivo em Sinop, no Mato Grosso. Sou formado em marketing. Sou 3D designer, especializado em reconstrução facial forense, próteses humanas, próteses veterinárias, desenvolvimento de tecnologia digital para o estudo de planejamento de cirurgia ortognática, osteotomias gerais e rinoplastia. Mais informações vocês vão encontrar no site ciceromorais.com.br. Rapidamente eu vou explanar, né, onde eu comecei. Eu comecei, na verdade, com desenho arquitetônico, lá nos anos 90, né, na década de 1990, indo para o final. E nesses últimos anos eu me identifiquei muito, né, com os trabalhos de arqueologia e entrei em contato com o pessoal. Aqui nós temos um, um castelo que foi reconstruído, né, tem 3 pisos ali, vocês podem ver à esquerda. E à direita nós temos aqui nós temos uma ruína, né? Uma sobreposição da reconstrução e o castelo finalizado. Graças a esse contato do pessoal com a arqueologia, né, eu também tomei contato com a reconstrução facial forense. E o que é a reconstrução facial forense? Grosso modo, é uma técnica que, a partir de um crânio, né, você tem um crânio, você consegue aproximar, reconstruir a face do indivíduo ao qual aquele crânio pertenceu. Tive a honra de trabalhar com várias figuras históricas, religiosas, como Dom Pedro I, como Santo Antônio de Pádua e muitos outros que lá no site, né, tem todas as reconstruções e vocês podem acessar e conhecer um pouquinho mais, não só sobre a técnica, mas também sobre a história de cada uma dessas personalidades. Além da reconstrução facial, também evoluindo desde a reconstrução até outros campos, eu tive contato com vários profissionais da área da saúde e dentre esses profissionais, né, tive a honra de trabalhar com uma equipe chamada Animal Avengers, que eu era integrante até 2016, final de 2016, e nesse período trabalhei com mais ou menos uns 12 animais. A maioria eram bicos, que a gente fazia reconstrução, e o primeiro, ou um dos primeiros, foi a tortuga, né, a tartaruga fêmea, Fred. Ela foi encontrada em Brasília, houve um incêndio espontâneo, né, é uma característica do cerrado isso, e acabou pegando fogo o casco dela. Encontraram ela já com ovos de parasitas, né, depositados, e foi feito todo um trabalho de cuidado inicial e posteriormente eu reconstruí aí, fiz a projeção junto a observações dos especialistas, evidentemente, do casco. E aqui nós temos o casco impresso, né, mais ao centro. E ao final, um especialista, um artista de Brasília mesmo, fez uma pintura, pigmentou esse casco e deu um aspecto mais real a ele. E aqui embaixo a gente tem, né, o esquema do encaixe do casco, que foi dividido em 4 partes, imprimimos em 4 partes. E cada pedaço desse levou em média 28 horas para ser impresso. Então ficou quase uma semana a impressora ligada para que fosse impresso o casco completo. Pulando agora para a saúde humana, né, tem um exemplo aqui de cirurgia ortognática, que é a parte que eu me dedico mais hoje em dia. E basicamente é o seguinte, é um planejamento cirúrgico, onde você corta os ossos, né, faz cortes nos ossos e posiciona esses ossos de modo que a pessoa possa, geralmente pessoas que têm deformação craniana, não conseguem respirar direito, têm outras dificuldades, após a cirurgia passam a ter mais facilidade para respirar e tem mais liberdade aí para viver a sua vida de modo pleno. Por último, mas não menos importante, tem aqui
a prótese facial. É um trabalho que eu desenvolvo junto ao pessoal da Mais Identidade, que é um grupo de pesquisa e desenvolvimento dessas técnicas que é muito interessante, né? Onde a partir de fotos do rosto da pessoa a gente consegue, através da fotogrametria, eu já vou explicar acerca dessa técnica para vocês, a partir da fotogrametria, ou seja, digitalização 3D por fotos, nós conseguimos recuperar no paciente uma região aí que ele acabou perdendo por conta de câncer ou outros problemas. Pode ser o olho, pode ser nariz, né? Pode ser a orelha. É um trabalho muito interessante desenvolvido aí pelo Mais Identidade. Bom, agora a gente chegou na parte do Orthogon Blender, né? Mas o que é esse Orthogon Blender? Por que eu estou falando dele? Bem, o Orthogon Blender ele é um add-on, uma espécie de plugin que eu desenvolvo para o Blender 3D. Infelizmente eu não vou poder dar muitos detalhes aqui, explicar o que é o Blender, o que o Blender faz, porque nós temos pouco tempo e graças à internet vocês vão poder acessar posteriormente alguns links, né, que vão ficar disponíveis e entender mais sobre as técnicas. Bom, o Orthogon Blender é um add-on que é desenvolvido por mim, Cícero Moraes, pelo Dr. Everton da Rosa, de Brasília, e pelo Dr. Rodrigo Dornelles, de São Paulo. Então eu entro com um aporte mais técnico, né, esse conhecimento do 3D, e eles, evidentemente, o conhecimento da área. Um é cirurgião dentista e outro é cirurgião plástico. Então, com o know-how deles, com a casuística, com toda a experiência, né, nós juntamos forças e hoje nós desenvolvemos aí o Orthogon Blender e também temos uma empresa de cursos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ela rapidamente também. Bom, basicamente o que é o Orthogon Blender? Pensa assim, ó, nós temos o Blender, que é um programa principal, e o Blender ele permite você fazer uma série de coisas. Você pode modelar objetos em 3D, você pode animar, né? Ele assim tem uma ampla possibilidade de recursos, né? E de possibilidades de tecnologia 3D digitais. No entanto, ele tem algumas limitações, né? Os programas não fazem tudo. Mas, para contornar essas limitações, a gente pode recorrer ao Python, que é uma linguagem de programação, e colocar dentro do Blender coisas que ele nativamente não faz, ou não fazia. E é assim que vai enriquecendo o programa. No nosso caso, nós colocamos várias coisas dentro do Blender que ele nativamente não fazia, mas as mais notórias são essas aqui. Então nós temos a booleana. O que é a booleana? A booleana, eu já vou explicar para vocês mais para frente, basicamente você fazer operações com gráficos. Um gráfico mais o outro, um gráfico menos o outro, e a gente usa a biblioteca Quark, que é um standalone muito poderoso, apesar de pequeno, né? Ele é um programa leve, mas ele é muito poderoso e extremamente confiável. Temos também a fotogrametria, que eu também vou explicar, que é uma série de fotografias que se convertem em 3D. E nós usamos três possibilidades: OpenMVG, SMVS e Mesh-Room. Tomografia, a gente faz a reconstrução da malha 3D utilizando a Dicon to Mesh, muito poderosa, também é pequena, mas muito poderosa, assim como o Quark, né? E tomografia voxel, que é a visualização de tomografia 3D, só que em voxel. Já vou explicar o que é isso, qual que é a diferença da malha 3D e do voxel. E por fim, a cefalometria, que está aparecendo ali embaixo, ali, ó, cefalometria, e muitas outras coisas. A cefalometria é algo mais técnico, voltado para o público dos cirurgiões que vão utilizar a tecnologia, mas ela é muito útil e ajuda eles a terem uma ideia matemática da estrutura de uma face. Bom, o que é a booleana? A booleana é isso que vocês estão vendo ali. Ó. Nós temos um original, ali está o original 1, que seria o objeto A e B, eles estão sobrepostos. Então, se a gente fizer o cálculo de diferença, você vai ter uma meia-lua. Então, você tem dois círculos, um está sobre o outro. Você pega um menos o outro, sobra essa meia-lua. Você tem dois círculos, um está sobre o outro. Se você fazer uma união, você vai ter o union, ou seja, você vai ter esse elemento aqui que a gente está vendo, ó, onde está a seta do mouse. E se você tiver os dois elementos um sobre o outro e fazer uma intersecção, vai resultar esse gráfico aqui. E no nosso caso, a gente ainda colocou esse, que é o Multiple Union. Nós temos o original 2 aqui, que é um círculo sobre o outro, vários círculos. E aqui nós temos o Multiple Union, que essa tecnologia aqui é usada para quando a gente vai fazer guias cirúrgicos. Também vou mostrar rapidamente, mais à frente, o que é um guia cirúrgico.
A booleana ela é utilizada para quê? Para você, a partir de um cálculo de vários gráficos, poder criar gráficos com um propósito. Por exemplo, aqui nós temos uma espécie de uma máscara com uma espessura de um Australopithecus africanos, perdão, um bebê, né? Taung Child, é o nome dele. E para fazer esse gráfico aqui, a gente teve que recorrer à booleana. Então nós tínhamos a cabeça reconstruída, aí nós fizemos uma cabeça um pouco menor, colocamos no mesmo espaço, aí fizemos uma menos a outra e depois nós utilizamos a booleana para fazer essa secção e dividir ele em duas partes. Aqui é um exemplo simples, mas a booleana ela é muito utilizada para o pessoal que trabalha com impressão 3D, para o pessoal que quer fazer segmentação de ossos, e é necessário que seja utilizada essa booleana do Quark, porque a booleana que vem disponível no Blender não permite essas operações complexas e, quando permite, costuma dar uma série de bugs, de problemas. Aqui nós temos uma mão digitalizada em 3D, a minha mão inclusive. Eu fiz 17 fotos com um celular, um J7 da Samsung, um celular simples, mediano. E essas 17 fotos se converteram num objeto 3D. E vocês podem ver que aqui não tem a textura. Quer dizer, tem a textura no contexto de relevo, mas não tem a textura no contexto de imagem. Vocês podem ver que está em altíssima resolução. Então essa é uma possibilidade que a gente permite aí no Orthogon Blender. E essa possibilidade aí permite que você faça, por exemplo, uma parte do corpo humano com todos os detalhes, imprima em 3D e resulte um 3D com todos esses relevos aqui, todos esses detalhes, fica bem, bem agradável, bem interessante e, evidentemente, compatível com a estrutura do corpo, né? A estrutura real. Para próteses é excelente. Aqui nós temos um outro caso, e é bem interessante, que além de você tirar fotos no Orthogon Blender e converter essas fotos em um objeto 3D, você pode também pegar um vídeo de alta resolução, geralmente 4K. Isso aqui era uma captura em drone de uma cidade, eu esqueci o nome dela, bem difícil falar, inclusive, lá da Geórgia. Então é toda uma montanha, é uma cidade muito antiga que foi escavada, né? Os habitantes escavaram aqui as construções, e é um voo de drone em 4K que foi convertido em imagens e posteriormente em um 3D. Bem interessante, tem esse vídeo também disponível lá nos nossos canais, se você quiser ver, né, o passo a passo. Aqui nós temos um caso de reconstrução de tomografia computadorizada, e essa aqui é uma reconstrução em malha. O que é uma reconstrução em malha? Pensa o seguinte, é como se você reconstruísse essa cabeça aqui, só que sem os elementos internos. Você reconstruiu essa cabeça, mas essa malha ela é como se fosse uma casca de ovo, a mesma coisa com os outros elementos. Aqui a gente indicou que queria reconstruir, nesse caso essa parte aqui é a parte da pele, o tecido mole, aqui os ossos e aqui os dentes. Para cada parte que a gente vai reconstruir, a gente indica um fator na escala Hounsfield e faz essa reconstrução. Qual que é o objetivo de gerar uma malha 3D? Basicamente, o objetivo é ou ter uma malha para você fazer secções e conseguir um volume dessa malha, se você for fazer um estudo nesse sentido, ou conseguir uma malha para fazer impressão 3D, que é o que geralmente o pessoal também faz, a gente vai ver mais para frente um exemplo disso. Uma coisa interessante é que, a exemplo do que eu expliquei antes, que você converte um vídeo em fotos em 3D, o Orthogon Blender também permite você converter vídeos em tomografias e posteriormente reconstruir essa tomografia em 3D. Aqui nós temos um vídeo curto que está disponível no site digimorph.org. Então eu baixei esse vídeo e ele converteu o vídeo em um Daikon, um arquivo de tomografia, e posteriormente foi reconstruído esse dragão de Komodo aqui, resultante, né, desse processo. Eu havia falado sobre, inclusive é o mesmo modelo, aqui nós temos a malha 3D, que eu expliquei antes, a reconstrução da tomografia, e aqui nós temos a reconstrução do voxel data. O que seria o voxel data? O voxel data nada mais é do que você pegar cada slice da tomografia computadorizada, converter em imagens, fazer com que essas imagens tenham um parâmetro de transparência, posicionar uma imagem sobre a outra, pegando as configurações do tomógrafo em questão, né, do arquivo do tomógrafo, e reconstruir um 3D, só que é um 3D
é o voxel que a gente chama. É como se fosse uma foto em três dimensões. Nós temos a foto XY, que é geralmente que a gente tem, né? Essas fotografias normais, só que a tomografia ela é XY e ainda tem o Z. Né? A diferença da tomografia em voxel data para a tomografia em malha é que a malha ela tem a casquinha de ovo que eu falei para vocês. E a voxel data, que é essa que vocês estão vendo aí, é como se fosse um holograma. A gente lembra aqueles filmes de ficção científica, onde um indivíduo conversava com outro, conversava com um holograma. Esse holograma ele tinha um volume tridimensional, mas quando você ia tocar no holograma, evidentemente a sua mão ultrapassava os limites volumétricos. Por quê? Porque não era uma coisa física. Então a diferença é essa. Só que o lado positivo é que aqui você consegue ver elementos internos, né, que lá no outro seria difícil fazer a reconstrução. Só que esse aqui você consegue, esse elemento aqui você consegue fazer impressão 3D. Esse outro aqui você não consegue fazer. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos do uso do Orthocom Blender. Talvez com esses exemplos vocês consigam pensar em um projeto que possa ser efetuado utilizando a ferramenta, né? E também qual que seria o uso dela, um uso prático, e por que é interessante utilizá-la aí no nosso mundo real. Esse exemplo, eu quero agradecer ao Dr. Frederico Ionezaki, que cedeu ele, é um caso real. Foi o seguinte, trata-se de uma pessoa que acabou caindo de bicicleta, se não me engano, estava andando de bicicleta, sofreu uma queda e sofreu uma quebra dos ossos da mandíbula, como a gente pode ver aqui. Então o que ele fez? Ele pegou a tomografia da pessoa, tomografou, conseguiu segmentar, né, separar cada pedaço que quebrou aqui da mandíbula. Posteriormente, ele pegou esses pedaços de mandíbula, posicionou do modo mais coerente possível com a estrutura anterior. É como se fosse um quebra-cabeça 3D. Né? Então, o que ele fez? Pegou as pecinhas, montou esse quebra-cabeça que resultou nessa mandíbula completa. Aí ele chumbou essas peças, utilizando o quê? Utilizando a booleana. Né? Ele fez um union. Depois que ele fez isso, ele criou elementos, tá, que seriam os guias de encaixe. Esses guias de encaixe, ele também vai usar a booleana. E já já vocês vão entender como. Aqui nós temos os guias encaixados, aqui nós temos o posicionamento da onde que vão entrar os parafusos para segurar, né, quando fizer a cirurgia, e resulta nisso aqui. Ó. Então ele fez uma booleana de difference, ou seja, ele pegou esse elemento, colocou no espaço tridimensional cujo o osso também ocupava, então ele fez o elemento menos o osso, sobrou esse negativo que encaixa no osso. E esses buraquinhos aqui, também ele fez uma booleana, que era esse elemento, menos os tubos aonde que entrariam, né, ou que vão entrar, no caso aqui, quando a pessoa fez a projeção, os parafusos que vão segurar os pedaços da mandíbula para que a pessoa possa fixar. Já ó, eu vou mostrar aqui, fixar com essa estrutura aqui, ó, né, com essa placa. O que ele fez? Depois ele pegou esses elementos tridimensionais, fez uma impressão 3D, tanto do osso final quanto dos encaixes. Aí você faz uma prova, que está um sobre o outro, né, para ver se está tudo em ordem. Também há a possibilidade de você imprimir os pedacinhos, fazer um teste para ver se encaixa tudo certo. Conversar com a equipe para ver qual que vai ser a abordagem, né, como que vai ser colocado, como que vai ser parafusado. Tudo isso você pode tanto fazer a impressão, né, fazer o teste, conversar com os modelos em 3D digitais, e com a impressão 3D também, que vai ajudar ainda mais, porque você vai ter em suas mãos um elemento material, né, para discutir. Aqui eles utilizaram aquela estrutura pronta para dobrar essa placa, ou seja, eles não iriam precisar dobrar na hora da cirurgia, quando abrissem a pessoa, que eles já iam ter dobrado de modo coerente com as peças originais, ou na verdade as peças reais, né, as peças anatômicas. E aqui nós temos um pós-cirúrgico, tá? E foi bem sucedido, eles conseguiram colocar, deu tudo certo,
Eu acho que eu não coloquei aqui, eu não coloquei, mas tinha uma pós também, onde eles mostravam que o 3D ficou muito compatível com o posicionamento final desses ossos, né, parafusados ali no pós-cirúrgico. Bom, aqui agora eu tenho uma animação e eu vou mostrar para vocês um exemplo, acho que não é essa aqui, é essa aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de cirurgia ortognática, que é o desenvolvimento principal. Então aqui, ó, desse programa, né? Então aqui nós temos um crânio, ele foi cortado, né, em várias partes, as osteotomias, e tem uma animação antes e depois aqui, que é o estado original do crânio, e essas partes posicionadas em pontos, em espaços tridimensionais que vão permitir com que a pessoa tenha uma respiração melhor, que ela tinha a mandíbula retraída, né? Vai permitir que ela tenha uma respiração melhor e também, pulei aqui, vai permitir que ela tenha uma respiração melhor. Deixa eu só voltar porque eu acabei pulando aqui. Acho que aqui eu tenho mais controle. Melhor. Então o que está acontecendo? Aqui vocês vão ver que o crânio da pessoa, grosso modo, ele está bastante deformado, né? Então ele está alinhado para cá. Você vê que tem uma linha bem ao centro e ele não segue o centro. É como se a pessoa sofresse uma deformação aqui. E essa cirurgia, o objetivo dela é corrigir essa deformação, né? É centralizar. E além de fazer essa centralização, também permitir que a pessoa respire bem. Porque olhando lateralmente o crânio, eu não sei se nessa animação aqui vai mostrar muito lateralmente, aqui, ó, vocês vão ver que aqui estava bem suprimida a parte da respiração na garganta. E aí, depois que os cortes são configurados, vocês vão ver que vai bem para frente e permite que a pessoa respire bem. É claro que vocês vão ver que vai ter uma diferença grande entre os ossos, e essa diferença eles conseguem estabilizar com placas parecidas com aquelas que vocês viram anteriormente, só que de menor tamanho, né? E aí o que acontece? Qual que é o objetivo dessa ferramenta? Ela permite você não apenas fazer os cortes e ver o posicionamento dos objetos, como também você vai criar elementos de guias, né, que vão permitir ao especialista saber em que ponto tridimensional essas peças devem estar, essas osteotomias. Aqui vai ser habilitado, ó. Isso aqui é um guia de encaixe, né, para saber aonde que vai para estar um guia de encaixe, para saber onde que esse osso aqui tem que estar, e aí a pessoa dobra ou coloca a placa, porque na verdade ela pode imprimir isso aqui em 3D, esse modelo na posição que está aqui, pré-dobrar a placa, e depois na cirurgia ele só coloca esse guia, essa parte cinza aqui que vocês estão vendo, e coloca a placa e parafusa, ou seja, deixa muito mais rápido e seguro o procedimento, né? Então esse primeiro guia que vocês estão vendo é um guia de encaixe. Deixa eu ver os outros guias que tem. Mais para aqui. Esse aqui é um splint, que é para você saber qual que é a posição intermediária e final dessas osteotomias no momento da cirurgia, porque fazer 3D é uma coisa, né? É simples assim, você saber onde que está o objeto no mundo 3D controlado. Agora imagina fazer uma cirurgia, fazer todos esses cortes aqui nos ossos, e como que o especialista vai saber aonde que esses elementos precisam estar? É por isso que são feitos esses splints. Eles ajudam o especialista a saber a posição correta dessas osteotomias no processo da cirurgia, né? Ok. E aqui, além da situação dos guias e dos cortes, nós também temos a deformação do tecido mole. Aqui você está vendo o pré e o pós digital, e ele apresenta ali qual que vai ser a deformação. Então veja que antes a pessoa tinha o queixo, digamos assim, pequeno, né, grosso modo, e aí cresceu de modo a permitir que essa pessoa respire melhor, dentre outras coisas. Eu não sou especialista nessa área, eu vou evitar fazer algum comentário que eu possa cometer algum equívoco de observação, mas basicamente é isso. E o programa permite, além de você fazer os cortes, você também ter uma ideia do que vai acontecer com o tecido mole. É evidente que essa animação aqui,
E esse material, ele se dirige ao especialista, não ao paciente, tá? Até por algumas questões legais aí. Beleza? Só para ficar bem claro. Ok. E aí nós chegamos na situação de como aprender essa ferramenta, né? Como que você aprende ela? Bem, existem várias formas. Você pode aprender através da documentação, né? Basta você entrar lá no Google e digitar Ortogon Blender documentação. Você vai ser direcionado à documentação oficial. Existem já alguns grupos de usuários. O grupo principal é o nosso do WhatsApp. Ele é formado pelos alunos que ou fazem aula diretamente comigo, né? Aulas pela internet, aulas presenciais, ou também cursos online. Nós oferecemos vários cursos online. Dentre esses cursos aí nós temos o de, só vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é a nossa página, ortogonline.com. E aqui a gente oferece aí vários pacotes de curso. Tem o curso básico de ortognática, que são 50 aulas, você tem acesso por vários meses. São 2 cursos, o curso básico e o curso de ortognática. Tem o básico e rinoplastia, que além da parte de ortognática, oferecemos também a rinoplastia. Tem reconstrução facial forense, tem um curso que a gente oferece, né? E esses aqui são pacotes que eles são mais baratos do que você comprar os 2 cursos separados. Inclusive, se você fizer um curso básico e um mais avançado, existem também pacotes só de cursos avançados. Beleza? E aí, vocês entrando lá, vocês vão ter acesso a toda a documentação. Vocês podem baixar o Ortogon Blender. Deixa eu abrir aqui rapidamente o Ortogon Blender para vocês darem uma olhadinha. Assim, aqui nós temos o Blender. O que é o Ortogon Blender? O Ortogon Blender é essa seção aqui, ó, essa sequência de botões, né? Aqui de cima para baixo você faz todo o procedimento. Você começa desde da tomografia computadorizada que você importa, né? Você pode depois fazer a fotogrametria da face desse indivíduo para alinhar, porque a tomografia não tem cores, o rosto. Deixa eu só habilitar de novo aqui para a gente poder se ver, né? Não tem o rosto. Posteriormente você pode ir fazendo aí os pontos anatômicos, a cefalometria, as osteotomias, cortar tudo, fazer a animação, né? Aqui nós temos o Dynamic, onde você faz a animação, aliás, o Kinematic, né? Que você faz a animação. E por fim nós temos aqui o Guided Spline Creation, onde você cria todos aqueles guias para você poder recortar, posicionar os ossos. E o Ortogon Blender ele tem algumas características. Por exemplo, eu digo que ele é orientado à impressão 3D. Sempre que você está modelando, lá que você faz os cortes, que você faz as segmentações, existem as ferramentas que permitem você fechar o modelo para fazer a impressão 3D. E isso ajuda muito. Se há um tempo atrás, quando eu comecei lá, que eu tinha comentado com vocês, no final dos anos 90, quando eu comecei, o computador é uma coisa meio platônica. Você trabalhava dentro dele. Não tinha muita possibilidade de tirar o que você estava trabalhando dentro, a menos que você imprimisse, né, alguma coisa naquelas impressoras, essas impressoras de folha mesmo, bidimensionais. Hoje em dia mudou. Hoje em dia você pega coisas que estão nesse mundo digital do computador e materializa em 3D. E isso ajuda muito na questão da agilidade, segurança, os procedimentos cirúrgicos. Beleza? Eu acho que aqui está dando horário. Deixa eu finalizar. Uma coisa muito importante que eu não comentei é o seguinte: o Ortogon Blender, ele é uma ferramenta, o Ortogon Blender e todas essas ferramentas aí, nós conseguimos empacotar elas para os 3 sistemas operacionais mais populares do mercado. Então você vai ter basicamente a mesma versão rodando no Linux, rodando no Mac e rodando no Windows, todas gratuitas. Se você entrar lá na documentação, tem a opção, tem a parte da documentação, a seção onde você faz a instalação. Você baixa o aplicativo, é tudo gratuito, e você faz a instalação no seu sistema operacional. Beleza? É claro que tem que ser um computador que tenha uma certa memória RAM, a partir de uns 8 GB, que seja a partir de 1.5, né, para que você possa usufruir aí das ferramentas sem travar. Tá bom? Encaminhando-nos para o final, deixa eu só voltar aqui. Vou deixar
para vocês aqui os contatos. Quem se interessou nos cursos, vou deixar o jabá, né? Pode entrar em ead.ortogonline.com. Quem quiser entrar em contato direto, tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Pode mandar um e-mail para contato@ciceromorais.com.br. E vou deixar também o meu WhatsApp, é 66 999 037 511. Beleza, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês, vou ficar à disposição para sanar eventualmente alguma dúvida que surgir. Contem comigo, um grande abraço e a gente vai conversando. Beleza? Até mais.